Está começando o primeiro de toda a história que vai marcar uma série de podcasts do nosso querido Radicais Livres. Seja bem-vindo ao RLCast. Sempre ao meu lado aqui com o pastor Gustavo Pereira e também hoje com o nosso pastor Michel Dutra. Pastor Gustavo, primeiríssimo de muitos que virão. Top demais, Guilhermão. Eu creio que vai ser uma bênção, né? Essas reuniões que nós vamos fazer aqui, né? Esses programas, não sei como que nós podemos dizer. Mas com certeza, cada dia nós vamos trazer aqui uma pessoa super especial para estar sendo entrevistada por nós, falando daquilo que Deus está fazendo no meio dos Radicais Livres no Brasil. E hoje nós vamos começar, não é para qualquer um esse início não. Pastor Michel Dutra, fala qualquer emoção que está explodindo nesse coraçãozinho. Rapaz, eu tô me segurando aqui, Guilherme. Gustavo, eu tô doido já aqui. Eu tô me segurando, porque é ótimo. Quase não sai o negócio. Esse bate-papo aqui, eu vim correndo nesse trânsito louco de Goiânia, porque só quem mora em Goiânia sabe como é o trânsito daqui. Porque nosso convidado hoje é muito especial, viu? Com certeza. E o nosso convidado entende de trânsito, porque ele vem da capital do trânsito. Querido pastor Ricardo Landim, ele que é o novo líder dos Radicais Livres. E nós estamos iniciando em grande estilo, porque vamos falar desse legado dos Radicais Livres. Pastor Ricardo, obrigado por ter vindo, pastor. Fala Guilherme, toda a galera, pastor Gustavo, Michel. É um privilégio poder estar aqui. Eu ouvindo falar sobre o trânsito, dá até uma vontade de rir, porque os irmãos não sabem o que é trânsito, não. Trânsito não é aqui em Goiânia, não, é lá em São Paulo, né, Tem pastor? dia que eu levo 2 horas que levaria 25 minutos. Deus me livre. Meu Deus. Goiano não sonha o que é trânsito. E só pra gente entender, pastor, quando você vai pro aeroporto em São Paulo, quanto tempo? Ah, depende do horário. É? Se for horário de pico, pode colocar 1h30. Tem gente que se atrasar 30 minutos pra sair pra ir pro trabalho, Já esquece. era. Falta o dia de trabalho. Pode faltar. Tem gente que gasta 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar pra trabalhar. Deus, Quem mora numa ponta e trabalha numa outra ponta é dessa maneira. paga pra trabalhar, dependendo. Uma vez passou até Aí é melhor usar o metrô, no né? jornal lá, o pessoal cantando parabéns no busão. Zoando, aloprando. Fez aniversário do ônibus. O camarada faz a barba pra ir trabalhar, quando ele chega ele tem que fazer de novo. Né? Ele almoça, quando ele chega já tá com fome. Enfim, pastor Ricardo, a gente quer aproveitar a sua presença. Esse primeiro podcast é muito importante, porque vamos estar sempre falando aqui com os pastores dos Radicais Livres também, né, pastor Gustavo? Sim. Esses são os nossos convidados. E eu queria já iniciar falando desse legado que nós temos como Radicais Livres. O senhor que é um Radical Livre há muitos anos, inclusive tem um privilégio aí de ter um testemunho poderoso. Como é que está sendo esse novo momento, pastor, como novo líder dos Radicais Livres? Para mim é um grande privilégio e também é um grande desafio, né? E eu creio que todo tempo requer uma unção, né? E a unção ela vem de Deus, né? E eu creio piamente que é o tempo de nós nos juntarmos e com certeza viver coisas que nós nunca vivemos ainda, né? Amém. O pastor Naor durante 21 anos foi estabelecendo um padrão, um fundamento, os pilares, os valores. A fundação está pronta para ser construída, né? Amém. E agora, né, Deus com certeza espera de nós uma grande resposta, né? Porque a fundação comporta aí um prédio aí de muitos andares construídos, né? Amém. Aleluia. E é engraçado porque assim, tem muitas coisas dos Radicais Livres que literalmente está debaixo da terra, igual a fundação, né? É verdade. Pouca gente vê o trabalho que foi imprimido ao longo desses anos. Só para dizer, o pastor Gustavo pregou esses dias no culto, pastor, como é que é a história? O senhor foi se tornar Radicais Livres depois de vir até do interior, né, pastor? Como é que foi? É um testemunho poderoso. Minha história é um pouco longa, né? Mas eu acho que esse é o testemunho de todo Radical Livre, né? Acho que assim como o pastor Ricardo, o pastor Naor, todos nós temos uma história, de fato, de Deus nos tirou de trás das malhadas, né? Então, com certeza nós somos os improváveis, estamos aqui porque é graça de Deus, é escolha divina, e eu não tenho dúvidas disso. Então, a minha história, como a história de muitos aí, é uma história de alguém que era improvável, mas que Deus tirou de fato lá do interior do Pará e colocou aqui hoje. E hoje eu tenho a graça de poder ser um dos pastores dos Radicais Livres. Para a glória de Deus. Eu vou fazer já essa pergunta. Eu estou recebendo mensagem de muitos lugares do mundo inteiro todo dia, mas são centenas, pessoal empolgado, motivado, célula na faculdade, abrindo célula, trabalha com adolescente, radicais, a coisa está pegando fogo. O pessoal está preparado para um tempo de crescimento, Está né, pastor preparando. Ricardo? É porque assim... Sangue nos olhos. A gente olha o Radicais Livres hoje, quem tá de fora pensa assim, o quê? Crescimento? Esse povo enlouqueceu? Olha o tamanho desse movimento. Porque vamos respeitar, realmente Deus fez o movimento Radicais Livres um movimento grande, mas realmente existe um espírito de aceleração, né? Olhar de dentro para fora, a gente sabe que Deus tem algo para fazer nesse novo momento. Sim, sim. Tem uma coisa que o pastor Michel pediu para eu colocar na pauta, eu não ia pôr, mas ele insistiu, pastor Ricardo.
E ele colocou assim, ó, coloca na pauta, o que muda nos radicais livres a partir de agora? Eu não sei se ele tá querendo que mude alguma regra, mas assim, é bom a gente colocar. Tem alguma coisa para mudar, pastor, nesse novo momento? Não, o meu desafio, na verdade, é que o pastor Naor tinha muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, né? E o meu desafio é dar um foco maior para o trabalho com os jovens, reuniões presenciais, no Zoom, fazer uma agenda, fazer um planejamento. Inclusive, já peguei os dados de todo mundo do Brasil inteiro, já estou com relatório já. Que top. De número de célula, de número de jovens, número de pastores e tudo. Então a gente quer fazer um projeto e dar um foco, né? Trabalho com universitários, com empreendedor, com adolescente, fazer a coisa por partes, né? Separar e dar um foco, sim, treinar os irmãos, ver o potencial de cada um. Lá em São Paulo mesmo, nós levantamos uma equipe agora que vai me auxiliar lá, né? Tem lá uma frente de trabalho que é um departamento Arsenal de Palavras, né? Olha só. Tanto que o pessoal me liga... Arsenal é uma palavra bem empregada. Tudo que as pessoas precisarem para multiplicação, crescimento, evangelismo universitário, adolescente, transição, vai ter tudo num drive lá, então esse irmão vai enviando tudo quanto é lugar que as pessoas precisarem. Vai distribuir as armas. Vai distribuir as armas. O trabalho, ele não tem simplesmente um foco ministerial apenas em desenvolver pessoas, digamos assim. Sim. Mas é despertar no adolescente, no jovem, ele ser homem de Deus, ser mulher de Deus, muitas vezes lá na empresa que ele trabalha, ou no empreendimento que ele está querendo lançar. Sim. Lá na igreja que eu sou pastor, na Lapa, nós somos lá 421 adolescentes, né? E nós vamos chegar a 500 adolescentes agora. Mas são muitos que vieram literalmente moram no meio do PCC, da favela quebrada. Mas você vê com o passar dos anos esse pessoal já com outra cabeça. Tem advogado lá, tem gerente de banco, tem muito jovem empreendedor, de jovem cheio de carro na rua lá. Porque a gente crê piamente que a transformação afeta todas as áreas das nossas vidas, né? Então nós temos essa questão de edificar uma igreja de vencedor onde tem crente vencedor. Né? E aí o crente vencedor não é só na eternidade, é a maneira que ele vai viver aqui, que vai definir muitas coisas na vida dele, né? E eu acho que isso que o Michel colocou é interessante, pastor. Por quê? Porque às vezes nós temos a ideia de que estar envolvido, né, nos radicais, ou envolvido na igreja é somente pastores, né, somente quem tem um chamado ministerial. E não é. Na verdade, nós estamos aqui para marcar uma geração, para marcar as pessoas e para o radical livre, né, o jovem, o adolescente, ele poder ser na escola dele, ele poder ser na faculdade, ele poder ser no trabalho que ele vai se ingressar agora, naquilo que ele está fazendo, de fato, um vencedor, alguém que é santo, que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Eu creio que esse tem que ser o nosso foco. Inclusive, identidade. Ano que vem eu vou fazer um evento lá em São Paulo. Eu estou avaliando qual vai ser o nome, mas alguma coisa voltada para o vestibular vencedor ou vestibulando, alguma coisa assim, né? Que é aquele cara com 16, 17 anos que ele não sabe quem ele é, o que ele vai ser, né? Nossa, qual a profissão? Uma pancada. O porquê que você quer ser médico, o porquê que você quer fazer recursos humanos. Então acho que é uma fase fundamental que vai definir até quando o cara for jovem, quando o cara for adulto, né? E eu tô com muito encargo por fazer isso ano que vem lá em São Paulo, que eu acho que vai abençoar muita gente e afetar o tipo de casamento. Envolve muito, eu mesmo. Eu fiz um seminário, aí adolescência, flor da pele, as irmãzinhas chegavam do meu lado e falavam, essa é de Deus. Mas aí era fácil ver que era de Deus. Aí, foi Deus que fez, com certeza. Eu gostei de várias irmãs da igreja, várias irmãs. O pastor, mas cara, o que você quer, mano? Eu falei, eu quero ser um pastor. Eu falei, então você tem que eliminar essas irmãs, porque essas irmãs vai acabar com você, mano. Não, porque eu não tinha essa compreensão. Né? Primeiro você estabelece uma visão aonde você quer chegar e depois tem que ver. Isso aqui vai me atrapalhar de chegar onde eu quero chegar e depois eu comecei. Passei no RH lá e dispensei, que não serve, agora o filtro do currículo aumentou, né? Esse tipo de irmã aqui não tá dentro. E eu conheço dezenas de jovens que fizeram seminário, eles, na hora de escolher a moça, dormindo com o inimigo. Eu dei aula para um jovem, de uma igreja da Vinha, eles não estão mais no nosso meio, né? O rapaz santo, consagrado, encabeçava os encontros, sendo treinado para ser pastor, ganhou um cargo, ganhou tudo. Se apaixonou por uma moça, a moça parecia que era de Deus. Eita! Com certeza o diabo lá no Éden lá deve ter uma aparência assim para enganar. O cara casou, voltou da lua de mel, no domingo ele se trocando, a mulher falou assim, onde você vai?
Nossa! Ela falou, como assim? Vamos pro culto. Ela falou, culto? Como assim? Não entendi. Ela falou, tava na igreja, inclusive até liderei pra casar, agora acabou. O que eu queria eu já consegui. Eita, Meu Deus. entregou. Era Jéssica, não, Jezabel. Tinha uma mocinha, na época que eu era adolescente, que ela chorava muito nos cultos. Falei, nossa, que mulher de Deus quebrantada. Depois fui descobrir que ela era prostituta e tava com abstinência sexual. Meu Deus! Deixa eu ver. Você vê que o jovem ele precisa de poucos elementos pra dizer que é de Deus. Sempre tem que ter muito mais. A igreja é um Por isso negócio que Paulo maravilhoso, fala, o né? culto é racional, porque se você não compreender meu aqui, amigo. você vai ver os sentimentos, você tá perdido. Você dizia o que tem de gente bonitinha levantando a mão e chorando no louvor não tá escrito. É verdade. Só que você não sabe por que ele tá chorando, né? É, esse é que é o segredo importante. Por isso tem que ter esse trabalho transicional, para a gente transicionar as pessoas. Então, em cada fase da vida da pessoa tem um trabalho forte para que ela possa ir para outra etapa da vida dela bem estruturada, né? Sim. Porque a coisa vira uma bomba, né? Pastor, o que é o padrão desse radical livre? Porque às vezes as pessoas perguntam, beleza, tô dentro dos radicais livres. Ah, você é um radical livre? Beleza, eu sou um radical livre. Existe um modus operandi? Qual que é a característica de um jovem, de uma jovem radical livre? A primeira é que ela entendeu quem ela é em Deus, né? Quando a pessoa entende que ela é amada, indiferente do que ela faz ou do que ela fez, ela é livre dela. E por ela ser livre dela, ela, 1 João 4,19, porque Deus ele me amou, então eu tenho condições de dar uma resposta que eu recebi desse amor. Sim. Então quem é ferido, fere. E quem é amado, ama. Uau. Então quem que vive uma vida cristã sem reserva? É um radical livre. Que top. Aquele que entendeu tanto que ele é amado. E isso é uma libertação tão profunda na vida dele ao ponto de ele viver intensamente e fazer história. Sim. E essa é a mensagem que tem que ser pregada então, pastor? Essa é a a mensagem de que eu sou amado, Essa é a mensagem. É o que nós temos que Esse é pregar. o evangelho. da graça. Então lá em São Paulo o pessoal tem medo de andar na rua, ser assaltado. Então, quando alguém casa, a primeira pessoa, eu penso assim, eu vou morar num condomínio para me sentir seguro. Mas na verdade, se Deus não edificar a casa, vão trabalhos que edificam, né? Então a pessoa precisa entender que Deus é que protege. Eu posso até tomar algumas decisões e fazer alguns projetos na minha vida, mas se Cristo não for o centro, isso não tem muito. Vai pôr fogo, a palha não vai sobrar nada. Fica colocando um monte de crédito em coisa que não vira nada, né? Até o fato, por exemplo, de ser radical livre, porque o fato de ter o título não significa que é, né? Você precisa realmente ser na essência. É verdade. O pastor Ricardo pregou uma palavra, tá até aqui atrás de mim passando, ó, lá na Conferência dos Radicais Livres, e é impressionante, assim, a palavra radical é roots, né? Que é raiz. É literalmente você focar no que é principal, que é o fundamento que está dentro. O que está de fora vai aparecer. Eu vou até aproveitar que o testemunho do pastor Ricardo é algo muito, muito potente para o evangelho, porque é alguém que abriu mão de coisas que outras pessoas jamais abririam. E antes de chegar no pastor Ricardo, eu queria que o pastor Michel falasse aquela história, pastor Michel, que o senhor contou já no culto, foi uma palavra do pastor Michel. Porque, diferente do pastor Ricardo, que ia ser coisas incríveis, só que se tornou algo ainda maior em Deus, você, o diabo, queria falar o contrário, que você não ia ser a nada, né, pastor Michel? Eu falava isso, né? Na verdade, eu tenho uma história que foi uma pessoa da minha família mesmo, que uma vez ela falou, não, você é burro. Mas eu até conto essa história, mas eu lembro de uma vez, pastor, que na sala de aula, a professora de matemática, eu lembro até hoje do nome dela, Vilsônia. Vilsônia, você tá assistindo. Vamos mandar pra Vilsônia. Se você tiver vindo, Vilsônia, veja esse vídeo. Vamos Tá mandar pra tantos anos. Vilsônia. Ela virou para todos os alunos, vocês não vão dar em nada, vocês Meu não têm futuro. Deus. Aquilo lá marcou minha vida. Tá louco. E aí, anos depois, uma pessoa me chamou de burro, aquilo marcou minha vida também mais ainda. Eu lembro que naquela época eu conversei com o meu pastor, ele falou uma coisa simples para mim, só, mas ouve essa música, aquela música do Casting Crowes, a Voz da Verdade, Voice of Truth. Voice of Truth. Aí eu vi aquela música, né, que fala da voz da verdade, a voz de Deus, né, o que Deus fala a nosso respeito. Isso mudou totalmente a minha concepção naquela época, eu pude andar de uma maneira diferente, porque aquilo falou a respeito da minha identidade. A minha identidade é o que Deus fala, não é o que o meu familiar fala, não é o que a minha professora falou, não é o que as pessoas vão falar aí, mas é o que a palavra de Deus fala. E aquilo causou uma grande mudança na minha vida. Vendo o que o pastor Michel faz hoje no meio dos radicais livres, é nítido que o diabo estava tentando enganá-lo mesmo, né? Só que, óbvio, para um adolescente, um radical livre que nos acompanha agora, pode ser que ele aceite. Pode ser que ele diga, realmente, eu não sou ninguém, né? Eu não vou dar em nada. E a palavra de Deus vem como uma espada para libertar. Isso é o que faz muitos adolescentes pararem hoje em dia, né? Nós somos improváveis mesmo, mas
Uma vez que nós somos improváveis, nós entendendo a graça de Deus, o potencial que Deus coloca em nós por meio do Espírito dele, isso produz algo em nós que nos leva a caminhar com Cristo agora, né? E quando nós damos ouvido a essa voz do diabo, isso afeta a nossa identidade, isso para o propósito de muitas pessoas, né? Quantos adolescentes, né? Gustavo, eu, você, Guilherme, até o próprio pastor Ricardo deve ter vindo ao longo do ministério, e adolescentes, jovens que pararam. Sim. Porque por um momento pararam de entender a sua identidade em Cristo. Quantos Ricardos Landins vão parar no meio do caminho se o diabo conseguir enganá-los, né? Sim. Infelizmente o diabo tem colocado a mentira e alguns têm cedido. Pastor Gustavo... Eu conheci um pastor que o avô dele morreu de câncer com 40 anos. O pai morreu com câncer com 40 anos. O que você acha que ele vai pensar? Ele viveu até os seus 40 anos, todos os dias na vida Deus dele. Me livre. Achando que fosse morrer. Aí ele falava que existem tantas fortalezas que você aceita, que isso vai tomando uma proporção tão grande, depois você tem que ir desconstruindo até você ser livre e poder começar a viver, né? Porque o problema não é você, igual perguntou sobre o Radical Livre. Eu posso estar gritando, cantando, louvando, mobilizando tudo, mas eu sou preso em mim. Por conta de alguma coisa, alguma crença errada, alguma fortaleza. Eu na quarta série ficava literalmente na fileira dos burros. Tinha essa fileira? Tinha na fileira. Tinha que proibir esse negócio na escola. Mas antigamente. E aí, demais. E aí você cresce, você começa a acreditar. E eu vou dizer, o juvenil adolescente é uma fase, assim, todo desvio de identidade é entre o juvenil e o começo da adolescência que começa. Porque ele tem vergonha de falar. Que o que ele se sente incapaz, burro, não gosta do corpo dele, é muito baixinho, muito alto, narigudo, beiçudo. Então ele fica de um jeito assim, isso torna uma fortaleza, ele não fala pra ninguém, a fortaleza se desenvolve, a vaca vai pro brejo. Tá louco. É mais ou menos quando Deus vai atrás de Adão lá no Éden, aí Adão fala que escondeu porque estava nu, ficou com medo, né? Mas Deus, quem te disse que você está nu? Aí um paralelo que até o próprio pastor Luiz faz, é que uma criança chega na mãe, eu sou burro, né? Mas quem te chamou de burro? Quem falou que você é burro? Porque a visão de Deus a nosso respeito não é essa. Nós não estamos na fileira dos burros, né? Não foi essa fileira que o Senhor nos colocou. O pastor Gustavo tem um livro, pastor Ricardo, chama Aquele que Deus Escolhe. E tem uma passagem muito boa do livro falando sobre a vara de Arão que floresce, né? Uhum. E o pastor Aloysio disse algo sobre essa vara, pastor Gustavo, que me lembrou demais a sua palavra. Porque a sua palavra é assim, você pode ser o último, se Deus escolheu, acabou. Sim. Né? E aí a gente pensa que Jesus era assim, uma pessoa, né? Que os homens não viam nele nenhuma formosura. Só que a Bíblia diz que ele foi morto. E mesmo depois de morto, ele floresceu. Então, quem é a vara de Arão? É uma representação do próprio Cristo. Sim. Mesmo depois de arrancada, ela floresce. Então, às vezes, o Radical Livre ele fica olhando para ele. Se eu olhar para mim, eu não podia ser nada do que eu sou. Mas eu tenho que olhar para quem Deus escolhe. Eu acho que uma das coisas que o pastor Ricardo colocou aqui que é muito verdadeira é pregar essa mensagem para as pessoas. Hoje, o que nós estamos fazendo, os Radicais Livres, na verdade, esse movimento, esse mover, ou isso que nós fazemos como Radicais Livres, é pregar o evangelho, é pregar essa mensagem de que cada pessoa é amada, para que ela se veja, para que ela se sinta, mas que, acima de tudo, para que ela tenha uma identidade. Eu acho que a forma como ela se vê, a forma como ela se enxerga, isso é uma das coisas que eu coloco no livro, que a vara de Arão, na verdade, eu coloco a vara como sendo uma coisa desprezível, né? O que é uma vara? Uma vara é um pedaço de madeira que não tem valor nenhum. Mas, a partir do momento que ela foi escolhida, ela passa a ter valor. Então, se você for ler lá no contexto da palavra, em que Deus estabelece essa forma lá de até mesmo comprovar a autoridade que havia sobre Arão, era exatamente para mostrar isso. Por que a vara de Arão ela era especial? Porque Arão havia sido escolhido. Então eu acho que essa é uma das coisas que todo Radical Livre, na verdade os jovens, eles têm que ter esse entendimento. Nós temos que pregar isso. Pregar o quê? Pregar que você foi escolhido, pregar o nosso testemunho, falar que nós também éramos como essa vara, que não tinha valor, que era desprezado, que era improvável, mas que um dia, através dessa escolha, desse entendimento, dessa revelação, algo poderoso aconteceu. Uma das coisas que eu gosto de falar também, Guilherme, é que a Bíblia faz questão de dizer que a vara, ela não apenas ela havia sido escolhida, mas aquela vara ela floresceu, né? E ela não só floresceu, como ela passou a dar fruto.
E eu acho que esse é o grande X da questão, né? Nós aqui, em algum momento, nós que éramos desprezados, que não tínhamos valor nenhum, como é o testemunho de todos nós, em algum momento tivemos o entendimento de que Deus nos escolheu, de que Ele nos amou e passamos a florescer, ou seja, né, havia algo que começou a ser visto pelas pessoas e ao mesmo tempo também começamos a dar fruto. Então eu acho que o fruto que Deus tem feito hoje, tem dado através dos radicais livres no mundo, né, no Brasil, no mundo inteiro, é fruto disso. É fruto dessa revelação. Revelação de que, primeiro, nós somos amados, né, e independente do que se diga, independente do que se fale, independente da mensagem que se prega aí fora, o mundo, ele prega algo completamente contrário, e de que nós somos escolhidos pelo Senhor. Se estamos onde estamos, se vamos viver o que vamos viver, é porque nós somos escolhidos. E a última coisa que eu falo, né, é que a vara de Arão, para quem sabe da história, ela foi colocada na arca, né? Ela é um dos elementos da arca, e a arca é um tipo de Cristo, ou seja, ela estava em Cristo. E eu acho que essa é uma coisa que tem que ser pregada também, né? Quando você nasce de novo, quando você tem uma experiência com Deus, entenda de uma vez por todas que o que define sua identidade é o lugar que você está. E o lugar que você está é em Cristo. Aleluia. Não só você está nele, mas Ele está em você, e isso é poderoso. E é por isso que nós estamos aqui. Rapaz, tira um peso das costas gigantesco, viu? Eu lembro que foi até, acho que foi em 2019 isso. Acho que o pastor Ricardo, acho que ele não vai lembrar, mas a gente estava tava tendo aquela imersão de pastores de jovens, acho que foi a primeira que teve, pastor. E ela era lá na Recanto da Videira, e aí tinha uma roda de pastores conversando, o pastor Ricardo sentou lá, acho que tinha pouco tempo que o senhor tinha assumido os radicais livres em São Paulo. Aí o senhor estava falando como que estava sendo o começo do trabalho ali, né? Sobre a sua liderança. E aí o senhor falou sobre as roupas, né? A questão da vestimenta do pastor de jovens, como que ela tem que ser e tudo mais. Mas eu lembro até hoje, algo que me marcou, que quando eu vejo o senhor, eu lembro disso até hoje. O senhor falou sobre a identidade mesmo. Falou, agora eu quero reforçar a identidade do Radical Livre lá. Então eu não estou querendo chamar ninguém de fora para pregar, não é porque eu sou contra eles, porque eu quero que eles entendam primeiro qual que é a identidade nossa como Radical Livre. Amém. Qual que é a nossa visão, o que nós pensamos e fazemos como igreja. Então, quando isso tiver impregnado ou impresso, aquela coisa marcada mesmo nos nossos jovens, aí quem sabe. Mas, primeiro, o meu foco é esse. Isso marcou minha vida, né? O que o senhor pensa em relação a isso no trabalho dos radicais livres no Brasil, né? Para viver essa identidade de radical livre mesmo? Esse é um assunto assim bem desafiador no meio dos trabalhos com jovens, né? Porque o jovem ele quer chamar o pregador da atualidade, da moda, que manda umas frases de efeito, aquela coisa toda, mas na verdade é até uma coisa complicada. O pessoal fala que a gente sempre se enriquece na roda dos diferentes, né? Eu não concordo, porque quanto mais forte for a sua identidade, mais vencedor você vai se tornar, né? Amém. Então, se um dia você conversa com seu tio que é um médico, outro dia você conversa com seu tio que é um advogado, mas apaixonado pela medicina, outro apaixonado cada um apaixonado, e eu não tenho ainda a minha identidade firmada, isso vai me prejudicar pra caramba. Eu creio piamente que você proteger às vezes a vida de alguém é você proteger elas de outras identidades, porque a identidade ela está em construção, né? Uau. E é uma coisa assim muito complicada, né? Concordo. Quando a Bíblia fala de você guardar o seu coração, porque dele procedem todas as saídas o coração tem mais de 40 mil neurônios, né? Nada é neutro, né? Então você ouve algo, aquilo mexe com o seu sentimento, começa a afetar a sua vida. Eu fui pregar uma vez num lugar, numa cidade, na Bahia, não era igreja da Vinha, né? Mas era uma igreja que não tinha identidade. O pastor falou assim, eu pego um pouquinho desse ministério, toda vez que ele ia numa conferência, ele ficava tão empolgado assim, que ele trazia uma coisinha para a igreja dele. Aí é uma família Adams, né? Não é uma coisa... Literalmente o Frankenstein, né? Cada coisa era de um lugar. É um Frankenstein. Então, quando eu assumi os jovens lá, essa questão de quem nós somos, quais são os nossos valores, no que nós acreditamos, eu só guardei o grupo até que uma identidade, às vezes a fragilidade em alguma coisa, a fragilidade em conquistar, a fragilidade em não ter honra, a fragilidade de serem pessoas desleais, não ter aliança. Na verdade, isso é só uma consequência. Mas tem algo por trás, que é um vírus, que às vezes é um livro, uma mensagem, é um pregador, isso, que sutilmente, aquela coisa vai tomar, aí você vai mexendo na sua essência. Aí na África, teve um rei muito famoso na África, quando o seu filho nasceu, ele queria que o seu filho fosse o sucessor dele.
Então o rapazinho começou a crescer, queria vestir a roupa da moda, ir na festinha e tudo. E o pai sempre dizia, filho, você nasceu para ser um príncipe. Essa é a sua identidade. E aquele rapazinho, ele começou a crescer e começou a entender quem ele era, segundo a identidade que o pai falava sobre ele. E ele se tornou o sucessor do seu pai. Então, se a identidade daquele menino fosse mexida, ele não poderia ser o sucessor do pai dele. Então, você vê lá em São Paulo mesmo, de cada 10 empresas familiares, 9 é a falência. Por quê? O filho não quer a identidade do pai. Mas por quê? Outras vozes. O prédio que eu era pastor, no bairro da Casa Verde, o pai, que era o dono, um senhor de idade, o cara milionário, mas era muito imóvel. O cara chegou a uma certa idade, passou a empresa, todos os negócios pro filho. Em um ano, o filho conseguiu perder todo o patrimônio do pai e não ter dinheiro para pagar um IPTU. Por quê? Ele falava que o pai tinha mente fechada e ele tinha mente aberta. Ele ia duplicar o patrimônio do pai porque o pai era ultrapassado. E, meu pai não sabe mexer no Instagram, mas o seu pai te deu vida, o seu pai deu consistência, o seu pai deu solidez. Então, vou falar uma coisa muito perigosa. Passou uma vez no Fantástico, muitos anos atrás, uma mocinha foi fazer uma entrevista numa grande empresa. Aí a mulher começou a entrevistar e perguntou para a mocinha, o que fez você chegar aqui até hoje? Ela começou, eu fiz um curso no céu, onde eu fiz. Ela falou, vou fazer o seguinte então, quero que você vá até a sua mãe e você pergunte para ela, e você passe a mão na mão dela. O que levou você a chegar onde você chegou? A menina a mãe era da roça, a mão toda calejada. E a mãe falou assim, filha, essas mãos produziu o que você é. Uau. A identidade que você tem foi por conta disso aqui. E eu guardei sua vida. Não conviver em um ambiente para que você se tornasse o que você se tornou. Nunca esqueça disso. Então, é uma coisa muito difícil. Identidade é um dos maiores desafios do trabalho com jovens, na minha opinião, é a identidade. Essa grande questão aí também de ignorar o passado, né? Não, o que meu pai fazia era ultrapassado. Em outras palavras, né? A gente sobreviveu até aqui, não precisei do meu pai, Sim. né? Loucura, né? Insano. Insano aí mesmo. Arranca a fundação que estava pronta e quer construir outra coisa sem fundação. E eu acho, Guilherme, que um grande problema é essas muitas vozes que nós temos, né, pastor? É muita coisa, ainda mais hoje na época da internet. E são vídeos, são palavras, são pregações, né? Certa feita, eu lembro do pastor Aloysio ter falado algo, porque uma crítica que nós sempre recebemos aqui é que nós somos muito fechados. Mas o pastor Aloysio falou, sim, eu sou fechado a muita coisa. E é preciso ser, de certa forma, porque se você se abre para muitas vozes, para muita informação, você não chega a lugar nenhum. Né? Isso, eu gosto muito que o Senhor falar em acho que Mateus capítulo 6, quando ele está falando acerca de se guardar o coração, uma das coisas que ele coloca, ele diz o seguinte, pastor, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, né? Todo o teu corpo será luminoso, ele coloca dessa forma, mas se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. E muitas pessoas às vezes interpretam esse texto, eu mesmo já interpretei dessa forma, como se estivesse falando de benignidade, mas dentro do contexto não é isso. Dentro do contexto ele está falando de quê? De uma visão duplicada, de você olhar para várias coisas ao mesmo tempo. Então o olhar mal não é um olhar maligno, é alguém que olha para muitas frentes ao mesmo tempo. E por que ele fala que o corpo vai estar em trevas? Porque ele está dizendo o seguinte, você não vai conseguir andar. Né? Uma vez eu ouvi algo, pastor, achei interessante. Né? Antigamente você via aqueles desenhos animados, e geralmente quando tinha um adestrador de leão, ele sempre jogava um banquinho na frente do leão. E eu pensava, o que um banquinho vai resolver o leão? Mas depois eu descobri a razão. E eu achei interessantíssimo. Por quê? Porque o leão, ele só ataca... ele só ataca se a pessoa estiver isolada, ou se o animal estiver isolado. Então ele não ataca, já viu? Ele não ataca vários animais ao mesmo tempo, porque ele é esperto, ele tem que atacar um, porque senão se ele atacar um e estiver em bando, o outro vem e defende. E por que o adestrador usa o banquinho? Isso é chocante, porque o banquinho tem as 4 pernas. E aí ele não consegue focar nos 4 ao mesmo tempo. Aí ele pensa, não, se eu não posso atacar esse, porque senão esses outros 3 vêm em mim. Mas o que é interessante? Paralisa o leão, aqueles 4 banquinhos, aquelas 4 pernas do banquinho, né? E eu acho que a mesma coisa acontece conosco, pastor. Às vezes tem gente que paralisa, por quê? Porque começa a olhar para muita coisa, começa a olhar, um pregador falou isso, um pregador falou aquilo, outro falou aquilo, outro, e no final das contas você está ouvindo tanta gente, mas tanta gente, que você não consegue andar. Você sabe que, igual você estava falando, ter olhos bons, o nosso olhar é resultado da nossa identidade. Então o cara que veio da meio da periferia, ele só tem um olhar de vítima. Eu não posso, eu não dou conta.
Então a vida inteira, se ele não mudar a identidade dele, ele vai ter uma visão ruim a vida inteira. Meu pai veio do Ceará, tentar a vida aqui em São Paulo. A gente morou num porão, a gente não tinha banheiro. O banheiro era o banheiro do vizinho. A gente orava para não passar mal de madrugada, a gente urinava numa bacia de madrugada. E meu pai veio do Ceará tentar a vida. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Vendia pão na rua, na feira, ajudar as senhorinhas a carregar aquela coisa toda. Mas a gente morou num bairro muito bom de São Paulo, mas era num porão de favor. Isso nos deu uma identidade, é um bairro nobre, um bairro de militar, bairro seguro, bairro arborizado, bairro com pessoal com dinheiro, tinha jogador. Então a gente não tinha condição, mas morou num lugar que nos forçou a ter um comportamento, uma postura, uma mentalidade. Isso nos ajudou assim absurdamente. E os meus primos, que tinham uma boa condição financeira, melhor que a nossa, foi morar lá num lugar assim complicado. Tudo tiveram dificuldade, porque eles tinham uma visão segundo a identidade que eles tinham, né? Identidade é uma coisa assim bem perigosa. Se quer matar alguém, é só ferir a identidade dela, acabou. A pessoa simplesmente se entrega, né? Se entrega. Só pra gente entender, pastor, que eu acho que identidade, essa fase dos radicais livres é a fase da identidade. Tem muito a ver também com relacionamento, né? Fico vendo aqui os radicais livres, vendo a corte, né? O pastor Naur lançou nessa última conferência também o livro, né? Graça para Relacionar, que as pessoas estão vendo relacionamento. O senhor também tem livros em relação a esse momento da vida dos adolescentes e jovens. Eu tenho um livro que chama Solteiro por Enquanto. Pronto. E vou lançar um agora no mês que vem, que chama O Amor que Pensa. Dentro do livro tem o assunto de adolescente, de jovem, a pessoa que está na corte e a pessoa que está casada. É um livro de instrução, né? Para todas as fases da vida da pessoa, né? E o do solteiro é o solteiro por enquanto, né? Porque ninguém quer ser solteiro para sempre. Que o pessoal acha que ser solteiro é um castigo. Não, é um período da sua vida. Se você souber usá-lo ao seu favor, você vai ter muitos frutos. É o tempo de semear, né? Agora, se você não souber viver ele em seu favor, vai ser uma calamidade. Aí é bagunça. A pergunta que não quer se calar é: o novo momento dos radicais livres, a corte continua exatamente como ela sempre foi, pastor? Raiz. Isso aí, ó, pra galera, eu vou mandar esse vídeo pro pessoal da minha rede todinho, viu? E a corte vai continuar ainda? É o novo líder dos radicais livres, tá dizendo, essa está é a dito. preocupação deles, sei lá, mas pastor, será que ele vai poder namorar agora? Eu vou falar, o pessoal, na cabeça desses adolescentes, os hormônios estão fritando ali, fervendo, né? E é bom dizer por que um relacionamento dessa forma, pastor. É bom explicar para que eles sejam fortificados nessa fé. É só olhar a estatística de divórcio. Quando eu fui me casar, quando eu cheguei no cartório, o cara falou, olhando para você assim, é melhor você já dar entrada no seu divórcio para não pegar fila. Meu Deus! Aí ele falou para mim, porque segundo o casamento é uma instituição falida. O cara falou para mim. Isso há 15 anos atrás. O que é isso? E aí, quando a pessoa madura, a pessoa que tem identidade, ela tem uma visão. Então ela enxerga, por ela enxergar de uma forma diferente, ela tem uma resposta diferente, né? Eu mesmo fiz a corte, eu casei virgem, e o que me ajudou a me guardar foi a experiência que eu tive com Deus, mas teve um segundo fator, que foi a maneira que eu enxerguei lá na frente. Então lá em Joel diz que quais são os sinais de um jovem cheio do Espírito? O que ele tem na vida dele? Ele tem uma visão. Então quando o cara vai para uma faculdade para estudar, se o cara foi focado, ele não vai para balada e não vai jogar baralho no intervalo. Isso é porque nenhuma dessa distração vai tirar o foco dele. Então quando um jovem é cheio do Espírito e ele tem uma visão muito clara daquilo que ele quer, dificilmente ele vai ficar aquela coisa toda, porque ele não vai ter tempo para isso. Agora um adolescente que é focado, ele vai estudar, ele quer empreender, ele quer crescer, ele quer liderar, quer tocar um violão, ele quer não sei o que, não sei o que. Ele, de repente, quando ele acordou assim, já chegou o tempo dele entrar na corte, entendeu? Top. Por que a pessoa fica na lambição emocional, porque ela fica dando vazão pro sentimento dela. Porque um adolescente, eu fiz um seminário, acho que uns 20 anos atrás, sobre trabalho com adolescentes, numa igreja lá no Morumbi. Uma igreja que estava em alta na época. E aí o pastor palestrante estava falando sobre a fase da adolescência, que é uma ponte para a vida adulta. Ele falou, não existe a fase jovem. Ele falou, não existe. Existe uma fase que você termina a sua adolescência, a juventude é um galinho, depois você já pula para a vida adulta. Então a sua construção ali tem que ser até os seus 21 anos de idade ali, porque depois o negócio passa rápido. Vai embora. Vai rápido. Lá em São Paulo, estão até falando, se você entrar no Google, tem até algumas escolas, lugares que falam que o adolescente até 19 anos de idade. Meu Deus.
Eu casei com 24, achei que eu casei tarde. Imagina um adolescente Hoje em de 19 dia, anos, gente. hoje em Tinha dia essa concepção mesmo, com 30 anos, o cara tá jogando videogame, nem pensa em casar, não sei É se verdade. O cara tá... Não amadurece. O cara não amadurece. É uma loucura. Não, e hoje tem homens, né, que casados que passam boa parte do tempo. Eu lembro que eu conversei com a irmã que o casamento dela tinha acabado, ela falava, ele trabalhava mais à noite, e eu durante o dia eu chegava em casa e ele tava jogando videogame. Um capítulo do meu livro, Solteiro por Enquanto, que ele é muito forte, que eu falo são as duas coisas mais importantes da sua vida, que você tem que definir ela. Primeiro é o seu propósito de vida em Deus. O segundo é a sua profissão. Sim. Que é ela que vai gerar uma série de problemas ou de coisas boas na sua vida. Sim. E as duas coisas precisam estar o quê? Estar conectado. Aí eu conto um pouco do meu testemunho, né, que eu fiz recursos humanos, né? Recursos humanos, pastor? Eu sou formado em gestão de recursos humanos. E como você diz, agora está gerindo os recursos radicais livres. São muitos, hein? No gestão de departamento, seleção e contratação de pessoas, dinâmica, liderança, endomarketing, psicologia organizacional, que é a psicologia dentro da empresa. Então, tudo isso assim me ajuda assim muito no meu ministério. Então, as dificuldades que uns têm, que eu vejo, eu não tenho, porque eu me desenvolvi. E eu não sabia o que eu seria, que eu ia estudar para quê, vou fazer o quê. Isso me ajudou assim, casou o propósito de Deus com... E a coisa é importante demais. Eu acho que a partir do momento que o adolescente ele tem um propósito, ele tem, como o pastor colocou, ele tem um alvo de vida, ele vai mirar a vida dele nisso, ele vai caminhar para chegar lá. O problema é hoje que nós vemos numa geração que não tem esse propósito, né, pastor? É assim, vamos viver um dia após o outro. As pessoas não têm uma... Eu acho que a identidade passa muito por isso, passa muito pelo quê? Passa muito pelo propósito de vida que você tem, onde você quer chegar, o que você quer fazer da sua vida. Os livros que eu escrevi, são 12 livros agora, com esse que eu vou lançar agora. Todos os meus livros são fundamentados em princípio. Foram experiências que eu tive na minha vida que ajuda assim, eu já vendi acho que uns 50 mil livros, sem fazer divulgação assim. Usar resposta às crises, recompensa da perseverança, a importância dos pequenos começos, planejamento do desafio de Deus, a porta da escolha, suas escolhas definem o seu cenário, cada um veja como planeja, solteiro por enquanto, que mais? Reprogramando-se, moderno sem perder a essência, tudo livro que ajuda o jovem a entender. Esse meu livro que eu escrevi, Moderno sem perder a essência, foi quando eu assumi os jovens. Porque tava um negócio assim que Deus passou dos radicais, tem que ser moderno. E eu escrevi isso, moderno. Você tem que ser moderno. Pra você viver nos dias de hoje, você tem que mexer no celular, tem que baixar um aplicativo. Claro. Tem elevador lá em São Paulo que não é de botão, é tudo de sistema. Você fica procurando ali, ó. Entendeu? É uma coisa misteriosa. Você tem que voltar pra passa subir, né? Então você tem que ser moderno. Quando eu falo moderno, não é pra você se aparecer, é você se atualizar para você continuar vivendo nessa sociedade. Sim. Mas não pode perder a essência. Sim. E os jovens, por não ter identidade, eles vão pro extremo da modernidade e a identidade é corrompida. Então o cara fica moderno sem identidade. Maria vai com as outras. Vende doutrina. Toda hora o cara acha que Deus tem um negócio. Aí ele quer modernizar aquilo que não é modernizável, podemos dizer assim. Ou seja, identidade, essas coisas. Esse livro salvou muita gente. Eu acho que várias igrejas. Isso causa não vou dizer uma sequela nesse jovem, que é um tormento. Porque ele vai ter um peso de ser criativo o tempo todo. Isso é um peso, meu Deus do céu. Ser criativo o tempo todo. Mas a melhor coisa que existe é você saber quem você é em Cristo. Tem que ter raiz, né, Porque você tem paz, estabilidade emocional, clareza. Porque quando você tem identidade, você entende, não é o meu tempo de eu prosperar. Mas o cara ouve na internet 1 a 1 milhão em um mês. O cara fica perturbado. Mas que a Bíblia diz? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Deus tem um Deus de processo, transformação, lapidação, cruz. Mas o cara não quer. Ele quer construir isso sem colocar a fundação. O cara fica perturbado. Se eu ouvir um curso agora de um cara milionário que vai me ensinar a ficar milionário, porque eu sei que é mentira, porque isso não tem a ver com o que eu creio, que é a identidade, que é o processo de Deus. Mas os jovens que não têm identidade é terrível. Esse jovem, por exemplo, falando de relacionamento, ele quer que dê certo um casamento do dia pra noite. Aí meu livro, A Importância dos Pequenos Começos. Eu explico no livro, você casou, se prepara pra treta. Você vai ter que aprender a se comunicar, mulher TPM, aquela coisa toda. Não tem o que fazer. Você se preparou pra treta? Eu preparei. Eu acho que é a geração imediatista demais, né, Guilherme? Eu acho que o que o pastor colocou é bem dito, né? Às vezes quando você quer colocar moderno aquilo que não tem como, porque tem coisa que você não vai mudar. Essa questão dos processos, você não muda isso. Isso não muda. Princípios como plantar e colher, princípios como
esse processo que Deus estabelece para que nós possamos crescer, isso aí não muda na vida. É o livro Recompensa da Perseverança. Você tentar pular isso O que Tiago fala? Você tem que se alegrar com o motivo de você passar por diversas provações. Então, qual que é o propósito da provação? Fazer você uma pessoa completa. Claro. Aí você vê hoje nos dias de hoje, médico incompleto, profissional incompleto, mãe incompleto. Por que é incompleto? Porque ele não vai até o final do ciclo que o pastor está falando, da tribulação. Então, a tribulação forma você. Eu jogava bola. No mês de janeiro era batata, mas um monte desistia da carreira. Porque os caras comiam em dezembro, cachaça, cerveja, balada. Aí o preparador físico, uma coisa é o técnico, outra coisa é o preparador físico. E o preparador físico tem que entregar os caras pro técnico voando. Aí é 1000 abdominais por dia, correr em tanque de areia. Nossa, coisa assim, demoníaca assim. E o cara fazia de propósito. Aí o pessoal ia pra balada de final de semana, segunda-feira, ó. Aí muitos desistiam. Porque esse tipo de vida não é pra cada mim, não. aprovação. Aí você vê outros jogadores que os caras não foge dos processos e vai pro treino. Aí o cara é alcoólatra, o cara tá no quarto do casamento porque ele não é completo como ser humano, entendeu? Isso acontece em casamento também, né, pastor? Às vezes a pessoa tem essa ideia, esse entendimento do casamento, aí casa, começa o problema. Nós lidamos muito com isso porque eu sou pastor de jovens, eu faço muito casamento. Então, não tem jeito. Sempre que você casa alguém, você já espera alguns meses pra treta começar como pastor. E você tem que deixar claro pro cara que é assim mesmo, mano. Primeiro boleto, primeira TPM. Ah, meu amigo, aí é onde divide os meninos dos lobos, né? Primeira vez que o cara falou mais firme com a mulher, e aí ela não aceita. A lua de mel passou, meu amigo. Exatamente. Agora é a vida como ela é. Outro tempo. É aquele marido que chega em casa, meu bem, eu vou comprar um ônibus. Mas Sabe dessa história, pastor? ano passado a gente fez o seminário Amor que Pensa. Cada prédio da corte, o prédio de quem é casado. No prédio da corte, 27 casazinhos chorando na porta, brigando, terminaram a corte. Porque eles acham que é brincadeira a coisa. Indo do casal, os caras brigando. O cara compra lá o PlayStation, R$4.000 e não tem um carro, não compra uma mistura em casa. Treta. Porque tribulação, processo, porque não tem identidade, aí sofre pra caramba. Compra um tênis eu daqui, acho que igual um Balenciaga, e a mulher não tem uma rasteirinha decente pra usar e ela fica Mas revoltada, a unha não tá dia bem. 9 vai ter o Radicais Love e vai ser top, pra todo mundo participar. Vai ter um quadro sobre as tretas da corte. Tretas da corte. Tá aí um quadro que a gente precisa assistir de perto. Amém. Tem muitas. Pastor, pelo horário, mas o senhor vai ter que pegar um voo já, sim, né? Então, por favor, vamos terminar falando da história, pastor. Porque eu acho que todos os radicais que nos acompanham têm que saber que o pastor Ricardo Landim era para ser jogador do Corinthians. 8 anos de idade já jogava, eu sempre fui o garoto propaganda da Jovem Pan. Todos os campeonatos de escola eu ganhava medalha de artilheiro, propaganda, camiseta, brinde. Eu cheguei a ter empresário e procurador também, que cuidava da minha vida, da minha carreira profissional, né? Então eu joguei no Juventus, Portuguesa, Corinthians, disputei Campeonato Paulista. E quando eu era infantil, aí eu ia migrar direto pro profissional, porque eu tinha um grupo de jovens que destacava, já treinava com os profissionais e tudo, né? Aí nesse meio de campo eu tive uma experiência com Deus num retiro. E aí, depois dessa experiência com Deus, eu perdi o prazer pro futebol. Olha, Aí minha vida perdeu o sentido. isso é um milagre. Perdeu o sentido. Eu falei, o que eu vou fazer? Porque se eu entreguei minha vida inteira para ser um jogador, tava indo para esse caminho, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí eu tive uma experiência depois, eu fui batizado no Espírito Santo num sonho. E aí aquele senhor avivalista, Jack Shisley, eu esqueci o nome dele, não sei se você ele foi pregar e deu uma palavra de conhecimento para 2 pastores, dizendo que eles seriam avivalistas, né? E eu levantei e falei, eu creio que eu vou ser também, esse negócio aí, protagonista de um avivamento. E eu não tinha nem noção. Fui para casa e o culto teve duração de 3 horas. Eu dormi, durante 3 horas tive um sonho, que uma mão me pegava assim de fumaça e me jogava assim de um lado pro outro. E quando eu ia, ficava tipo uma sombra, ficava para trás. Sabe papalégua? De tão rápido e cada vez que eu ia, algo saía de mim. E foram muitas vezes. E no final eu fui jogado no palco, do lado do microfone. Eu peguei o microfone e falei, eu fui chamado por Deus para ser protagonista de um grande avivamento. Aí eu acordei. Quando eu acordei, meu cabelo estava arrepiado, estava transpirando, assim, minha roupa toda molhada. E aí meus pais foram no quarto ver o que estava acontecendo, tudo assim, acordei assustado.
E depois daquele dia eu coloquei a música do pagode, que é as coisas que eu gosto. Perdi o prazer. Aí Deus me chamou, eu fui pro seminário, muita crise. Falei, pastor, eu tenho fome por Deus, eu não faz uma maturidade. Eu falei, não, pastor, eu não quero só 2 vezes na semana, eu quero todo dia, eu quero mover Deus, eu tenho fome. Aí eu entrei pro seminário, tinham 189 alunos no presencial lá, formaram pouquíssimos, e todos falavam que tinha chamado. Por isso que eu creio que a experiência de você não ter outro bem a não ser o Senhor, faz tudo perder o sentido, até você ter uma função na igreja. Você desejar mais o Senhor do que uma função. E por conta disso se torna leve você exercer uma função ali dentro da estrutura da igreja. Aí fui pro seminário, me tornei líder de célula, discipulador, pastor, obreiro de adolescentes, obreiro de jovens, pastor de rede, pastor auxiliar, pastor de igreja. Eu sou um pastor supervisor lá em São Paulo também. Fiz a corte, casei, muitas experiências. Você diz, e deixou o seu treinador do Corinthians chorando pra trás. Quando eu desisti, que eu fui até... Meu empresário, ele trabalhava na Portuguesa. Ele era jogador master da Portuguesa, né? O primo do Sérgio Chulapa, né? E eu levei ele pro encontro com Deus. Eu tentei trazer ele mais perto pra mim, pra poder ter mais favor, né? Jacó, sem saber, né? E aí eu orava para que ele fosse meu treinador e também meu empresário, porque aí as duas coisas casam, você estoura mesmo, né? E aí, quando eu tive experiência com Deus, fui lá concluir minha situação com ele lá. Cheguei lá, tinha um grupo de pagode, que ele também empresariava grupos de pagode lá em São Paulo, né? De baladas chiques, né? Sim. Aí os caras lá no cavaquinho lá, uma sala bem grande assim, eu cheguei lá, pô, Ricardo, tava pensando em você, e os caras mandando pagode lá. Ele colocou lá os contratos, lá, falou, Ricardo, o seu Deus de fato existe, tá aqui, ó, pode escolher. Você tá doido. Meu Deus. Ele colocou na sua frente os contratos só pra assinar. Palmeiras, e era um contrato com um time do Paraná, que ele seria o treinador lá, e meu empresário também falou, você pode escolher. Aí eu falei, ó, eu já fiz a minha escolha nesse final de semana. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu escolhi algo mais nobre. Aí eu comecei a falar. Ele ficou assustado, os pagodeiros pararam de tocar. Interna esse menino, ele é louco da cabeça. Meu Deus. E na sexta-feira, muita gente ligava lá em casa. Tinham vários empresários atrás de mim, né? Falei, minha mãe, nem vou atender meu telefone aqui em casa de sexta-feira. Porque de sexta-feira, o seminarista voltava para casa. A gente morava numa casa. E de sexta-feira, mano, era muito empresário ligando lá de vários lugares. Olha. Quando o Corinthians entrou com a Rick's Music, não sei se vocês lembram dessa época. 98 ali. Muito dinheiro que injetou. Nossa, eu ia jogando em vários lugares, o pessoal ia pegando meu telefone, aquela coisa toda. Espalhou a notícia. E espalhou a notícia, o pessoal ligando lá, aí eu fui rejeitando aí. Aí de repente liga o Rio de Janeiro, Landinha, camisa 10 pra você. E Jesus tinha algo maior, né, pastor? É verdade. Amém. Mas algo que o pastor falou aqui é o gosto pelo futebol, né, pastor? Acabou. Que a experiência que ele teve com Deus. Eu quase joguei a Copa São Paulo pelo Vitória da Bahia. Isso bem jovenzinho. Minha tia mora na Bahia, ela é empresária, tem os contatos. E aí foram muitas propostas que eu fui recebendo quando eu fui tendo minha experiência com Deus. Parece que o diabo assim, falou, agora eu vou catar ele. Agora eu ganho ele. Eu fui na casa da esposa do pastor lá com a minha mãe e falei, ó, ajuda esse menino que ele vai ficar perturbado. Eu falei, como que ouve a Deus? Ele falou, se ouve a Deus com paz. Eu falei, então, se você está falando que a base de ouvir a Deus é paz, eu vou querer ser jogador de futebol. Cara, dinheiro e prazer. Ela foi me explicando como eu via a voz de Deus e tudo. Aí eu fui aprendendo como que se anda com Deus. Aí foi uma grande construção, né? Transformação de identidade, né? Glória a Deus, o que é isso? Pastor, tem algum desses livros sobre identidade, dos 12? Acho que todos, né? Todos falam um pouco, né? Todos falam um pouco. Crise, perseverança, pequenos começos, fala bastante sobre identidade, transformação. Amém. Glória a Deus. Agradecer, pastor Ricardo Landim, por participar desse episódio, que é o primeiro de muitos. Aleluia. Iniciamos bem, né, pastor Gustavo? Iniciamos bem demais. E é bom, né? Nós vamos estar lançando sempre um por semana, né, pastor Guilherme? Exatamente. E toda semana nós vamos estar trazendo aqui um representando os radicais livres, né? No Brasil, no mundo. Trazendo todos aqui, né? Os pastores aqui de Goiânia também. Nós vamos estar movimentando isso aqui, falando do mover de Deus. Em dezembro a galera vai estar aí na conferência. Organizar uma coisa top. Vamos fazer um RL na mesa gigante aqui. Começando com o nosso líder dos radicais. E agora, pastor Ricardo, só para dizer, né? A partir daqui, tudo que o senhor quiser direcionar, porque nós temos a alegria de dizer que no RL Cash é o que Deus vai fazer no Brasil. Radicais livres é um só no mundo, né, pastor? É verdade.
um só no mundo inteiro. Pastor Ricardo, um forte abraço, obrigado pela participação. Mande um super abraço para os jovens de São Paulo. Fala que a gente está querendo também aparecer por lá. São Paulo teve em Goiânia agora, né, em setembro. É verdade. Fazer a caravana ir lá agora. Nossa caravana vai ser top também. Vai. né? Pra lá, né? A gente Chegar só não vai soltando fazer foguete, pagode no ônibus, né? Que a gente é mais. Aqui Nós no vamos Goiás cantar é no sertanejo, sertanejo, né? Nós vamos no sertanejo. A bagunça no ônibus tem, né? Tem que ter todas. Festa tem demais. Que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você que acompanhou o Cast in Cast, um forte abraço, pastor Michel. Abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço, pastor Gustavo Pereira. Abraço a todo Radical Livre, até a próxima e vai assistindo nossos programas aí, porque vai ser muito bom. O bate-papo aqui sempre vai ser de alto nível. Com muita certeza. Só esqueci de dizer as redes sociais, pastor Ricardo Landim, onde o pessoal pode seguir o líder dos Radicais Livres. Ó, no YouTube, Ricardo Landim Play. No Instagram, Ricardo R. Landim. E tem a loja também online, né, pastor? Desses livros que a gente citou, todos estão disponíveis lá. R. Landim Store. R. Landim Store. E o bom é que o RL de Ricardo Landim já combinou. faz o RL, né? R. Landim Store. Obrigado, pastor Chegou Ricardo. chegando. Um abraço, galera. RL Cash. Tchau.